Mais um caso em que o detalhamento anatômico do ultrassom ajudou a resolver a dúvida se a paciente apresentava uma lesão tumoral no reto ou um foco de endometriose extenso. Então a gente vai ver que, analisando passo a passo todas as estruturas que aparecem no ultrassom, a gente consegue facilmente definir se a lesão veio de dentro do intestino, ou seja, sugerindo uma lesão tumoral, ou ela veio mais da camada externa do intestino, sugerindo mais uma endometriose. E a gente vai mostrar um caso, então, no vídeo a seguir, que havia mais um fator complicando a análise, que era o fato da paciente apresentar vários nódulos hepáticos, um deles com quase 4 centímetros, sugerindo aí a possibilidade de lesões metastáticas. Então a gente vai ver na sequência como ficou a análise desse caso. Aqui a gente vai mostrar então, mais uma vez, a importância de um detalhamento no mapeamento da endometriose, quando o motivo do exame é a gente tirar a dúvida se a lesão que aparece no reto é uma lesão tumoral ou uma lesão endometriótica. Então vejam aqui uma parte normal do reto. Neste ponto, a camada muscular própria tem cerca de 1 a 2 milímetros de espessura. Aí a gente tem a submucosa, que é essa camada mais cinza clara. E na sequência a gente tem a muscular da mucosa, que é essa tênue linha cinza escura. E essa linha branca é a junção das duas mucosas, né, da parede anterior e da parede posterior. Então, a gente vai rodar o vídeo para a gente chegar na lesão e a gente verificar, então. Vejam aqui a continuidade da mucosa. E aqui a gente chega numa lesão, então, extensa. Vejam que, na maioria das vezes, a gente passa aqui de uma parede normal para uma parede um pouco mais espessada, com alguns milímetros a mais, geralmente entre 5 e 10 milímetros. Agora, nesse caso, é uma coisa de centímetros. Então, nesse caso, realmente houve uma grande confusão se seria um nódulo tumoral do reto ou se seria um foco de endometriose grande. Então, aqui, quando a gente começa a detalhar a localização da lesão, a gente já percebe que, partindo aqui da mucosa, muscular da mucosa e submucosa, a gente vê que a lesão está superficialmente na submucosa. Então, não é uma lesão que veio da parte interna do intestino, onde surgem os tumores. É uma lesão que a gente vê, então, que passa a mucosa, a muscular da mucosa, a submucosa, e já está mais superficial, pegando aqui um pouco a submucosa, mas está, em grande parte, mais superficial do que a submucosa. Então, houve basicamente um espessamento da serosa, que é a camada mais externa, e da muscular própria, que é essa camada que acompanha logo abaixo da serosa. E então a gente vê, na verdade, aqui uma hipertrofia dessa camada muscular própria. Vejam que o espessamento todo vem a partir dessa camada. E um outro dado que poderia complicar a avaliação desse caso é que essa paciente apresentava múltiplos nódulos hepáticos, que poderiam ser interpretados como uma forte suspeita aí de nódulos metastáticos de um tumor intestinal. E isso poderia gerar uma biópsia desnecessária de fígado, por exemplo. Então, é fundamental a gente ver que, nesse caso, havia toda uma anatomia lá na lesão retal, favorecendo a hipótese de endometriose, e além daqueles detalhes anatômicos, mostrando que a lesão vinha das camadas mais externas e não aqui da mucosa, a gente viu também outros achados de endometriose. Então, a gente achou múltiplos cistos com aspecto de endometriomas nos 2 ovários. Então, aqui o ovário esquerdo apresentando endometrioma, aqui vários endometriomas, então, neste ovário. A gente jogou o Doppler para confirmar que não era uma lesão sólida, né? Eram realmente cistos endometrióticos. E um detalhe que eu não havia mostrado também desse caso é que havia uma aderência aqui dessa área de espessamento extenso do reto com a região retrocervical do útero, que é aquela parte atrás do útero. Então, mais um dado falando a favor de endometriose. E, além disso, a paciente apresentava também áreas de espessamento de ligamento, no caso aqui, o ligamento redondo esquerdo, espessado. Então, analisando todo o caso, a gente vê que o diagnóstico é de endometriose e não de uma lesão tumoral retal. Só para fechar, então, a análise desse caso, a paciente foi submetida a uma ressonância magnética que mostrou um padrão de realce típico de hemangioma para todos esses nódulos hepáticos. Então a gente tinha já vários aspectos anatômicos de endometriose e
com essa ajuda da ressonância magnética, mostrando que esses nódulos hepáticos eram, na verdade, eram típicos de hemangiomas, a gente ficou mais tranquilo, então, de descartar a necessidade de biopsiar um desses nódulos do fígado, ok?